Jesus e a pergunta que não quer calar e as respostas que nos fazem calar. Abre então a sua Bíblia em Lucas 18, versículo 8, parte B. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, esse texto aqui, ele menciona uma cidade, duas pessoas e Jesus. Naquela cidade morava uma mulher viúva, muito carente, e também um juiz, que não tinha respeito por homem algum, não tinha medo de ninguém, e não temia a Deus. Era um homem iníquo, o coração dele era duro, ele não tinha sensibilidade pela necessidade de ninguém. E aquela viúva todo dia ia lá, batia na porta dele e pedia algum favor. E o juiz virava as costas, não atendia, nem dava assistência. E Jesus entra usando esse episódio para dizer: será que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em atendê-los? E aí é bom que você saiba a resposta. Será que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que constantemente clamam a Ele, como aquela mulher clamava àquele juiz que não temia Deus, e que só atendeu aquela mulher porque ela insistiu? Será que Deus é vencido por relutância ou porque Ele está impaciente de tanto que a gente bate na porta dele? Não. Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pela nossa ótica pareça que às vezes Ele demora em nos atender. Daí a pergunta mencionada pelo próprio Jesus: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé na terra? Será que nós entendemos o conceito fé? Será que a pergunta que Jesus fez aqui nos ajuda a entender qual é a relatividade, a importância, o valor absoluto da fé? Então, terminado um livro essa semana, eu li 5 dicas para perder a fé, ou como perder a fé em 5 lições. E eu achei interessante, eu sei que é ironia, mas é uma ironia que vale a pena. Olha só, como perder a fé em 5 lições. Primeira lição: culpe Deus. Culpe. Não deu certo, não funcionou, não resolveu. Culpe Deus, culpe a igreja, culpe alguém, culpe a mim. Pode culpar o André, pode culpar o conselho. Culpe alguém se alguma coisa na sua vida não deu certo. Segunda lição para perder a fé: ande com más influências. Não ande com crente não. Crente é muito chato. Se você chegar nele e contar um problema, ele vai te apoiar, vai orar por você, vai te aconselhar, vai puxar a tua orelha, vai te mover o coração com palavras de incentivo. Então não ande com crente não. Crente é muito chato, mas ande com más companhias. Com certeza rapidinho eles vão vir com aquela pergunta lá do Velho Testamento: o teu Deus, onde é que ele está? Que não enxerga teu problema. Segunda lição para perder a fé. Terceira: ceda à tentação. Quando a tentação bater, vai logo dizendo: a carne é fraca. E abre as portas, não resista. Quinta maneira de perder a fé em 5 lições. Aliás, a quarta: ame o mundo. Tudo que o mundo oferecer, não filtre, ame, receba, abrace. E a quinta maneira de perder a fé: finja. Finja que ama a Deus, finja que lê a Bíblia, finja que você acredita, finja que você se dedica, finja. Nunca seja sincero, nunca diga que está doendo, nunca diga que você balançou, finja apenas. Você vai perder a fé. Então, a pergunta que Jesus faz em Lucas 18, 8, depois de contar a história da viúva e do juiz, ela é relevante para nós. E eu gostaria que você pensasse nela. A pergunta que não quer calar: quando Jesus voltar,
ele achará fé na terra? E as respostas que me fazem calar diante dessa pergunta? Porque essa pergunta, irmãos, ela tem que cutucar minha consciência. Eu não posso simplesmente dizer, bom, minha mãe era crente, minha mãe tinha fé, eu nasci no lar cristão. Vocês se lembram quantas pessoas começavam a dar o testemunho? Isso aqui, não sei se aconteceu na Lapa, lá na Casa Verde, em Pinheiros, mas com certeza muitas pessoas diziam, eu nasci no lar cristão. Aí contava a história de ter saído da igreja e depois voltado para a igreja. Aí vai, e muitas pessoas achavam, então, para ter fé, eu preciso nascer no lar cristão, sair da igreja, depois voltar para a igreja, e isso aí parecia verdadeiro, mas era apenas a história de uma pessoa, ou de outra, não um padrão. Por isso eu quero que você pense, a pergunta fica aí, e ela não vai calar, será que o Filho de Deus, quando voltar, encontrará fé na terra? Fé na igreja, no meio do seu povo? E aí eu coloco, por ser uma meditação, algumas ideias extraídas da Bíblia, e eu apenas vou ler, não vou fazer comentários. A primeira coisa sobre as respostas que me fazem calar, a primeira das respostas é a seguinte: a fé não é de todo mundo. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Será que a fé que Jesus menciona, ele a encontrará quando voltar? A primeira resposta é, a fé não é de todo mundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5, está escrito, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A fé não é de todos, mas quem a possui é constante no caminho do Senhor. Segunda resposta, a resposta que me faz calar. A primeira é que a fé não é de todos, mas se no teu coração ela está, você saberá responder, você saberá ser constante no caminho de Deus. Segunda resposta que me faz ficar calado, a fé não anda sozinha. A fé não é apenas aquele momento de dizer creio, um sentimento, ela tem companhia, ela não anda sozinha. 2 Pedro 1, de 5 a 7. A fé não anda sozinha. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Por isso mesmo, reunindo vós toda a diligência, vem aí a importância, associai com a vossa fé. Olha o que ele diz. A fé não anda sozinha. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso cuidado, associe, junte com a sua fé algumas coisas: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, e com a fraternidade o amor. Essas são as companheiras da fé. Uma pessoa que tem fé, ela tem como evidências os companheiros da verdadeira fé. Há alguma vantagem, meus irmãos, em dizer creio em Deus? Alguém acha que tem vantagem? Sai por aí dizendo eu creio em Deus. Só isso? Não. Não há vantagem. Sabe por quê? Tem uma pessoa, um ser, que crê em Deus, crê na existência, crê no poder, crê na vitória, mas ele não tem compromisso com a verdade de Deus. De quem que eu estou falando? O diabo. E a Bíblia vai mais longe. Ele crê e treme. Então,
A pergunta que não quer calar: quando o Filho do Homem voltar, ele porventura achará fé na terra? Interrogação. Agora, as respostas que me fazem calar. A primeira já foi dada, a segunda é esta: a fé nunca anda sozinha. Ela tem companheiros de caminhada, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor. Pessoas que têm essa verdadeira fé têm essas companhias, têm uma fé que se junta de tantas virtudes que dão a esta fé uma conotação significativa, para que não seja apenas um mero discurso filosófico. Terceira resposta que me faz calar: a fé não foge da luta. A fé é combativa. Judas 3, vai lá para o final da Bíblia. Judas 3, a fé é combativa, ela não foge à luta. Judas 3 diz assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a quê? A batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O Adilson me fez lembrar de uma notícia fresquinha, tenebrosa, terrível, que aconteceu esta semana no movimento do Estado Islâmico. Eles mataram 27 ou 28 cristãos, porque foram, dentre vários que eles prenderam, os únicos que não negaram a Jesus, convertidos do islamismo para o cristianismo, pagaram com a sua vida esta semana. Não é uma coisa lá do primeiro século, Império Romano, jogando crentes aos leões. É agora. E irmãos, só para ideia numérica, estatística, se juntarmos os 3 séculos de perseguição e mortandade do Império Romano contra cristãos, não dá 1 ano da modernidade. Não morreu tanta gente naquela época quanto em 1 ano. O ano passado foram 135 mil cristãos. Isso porque eles lutaram pela sua fé até as últimas consequências. Será que Jesus vai encontrar fé na terra? As respostas já estão sendo dadas. Quarta, a fé não vive sem testes. Tiago 1, 2 a 4. Ela não anda sozinha, ela não foge da luta, e a verdadeira fé não vive sem testes. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Um crente que não é deficiente, isso. A gente pensa que a fé é blindada, protegida, guardada como uma joia rara que não se pode tocar senão murcha. Pelo contrário, a fé é uma ferramenta que você coloca e é usado, e é questionado, é chacoalhado, é jogado de um lado para outro, e o texto deixa claro: a fé não foge à luta. A fé gosta, ela aprecia, ela necessita de testes. E o texto diz: tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Pausa, pastor. Obrigado, Tiago. Olha, quando você vê um cristão sendo provado, você não vai reparar nele nenhum sentimento de autopiedade. Você vai ter que abraçar ele e falar: puxa vida, eu queria ser que nem você. Se você tem fé, prepare-se, Deus te provará. Se você não tem fé, fica tranquilo.
Você não vai enfrentar nenhum questionamento. Você não vai ter nenhuma dúvida, nenhuma dor, nada. Você vai ficar absolutamente sossegado a sua vida inteira. Por isso, porventura, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Essa é uma pergunta que não vai se calar, mas a Bíblia traz respostas que me fazem calar e simplesmente descansar e falar, é assim que tem que ser? Outra resposta, a fé não é concreta sem obras. Eu não vou nem ler o texto, porque vocês conhecem muito bem, Tiago 1, de 14 a 22. Olha, chega alguém para você e fala, mostra a tua fé, e eu vou e mostro as obras, cada uma no seu lado. A fé sem obras é morta. Não viu Abraão? Eu creio em ti, Senhor, pai da fé. E aí? Dá o seu filho para mim. Ele foi lá, e a Bíblia diz, foi por obras que a fé se confirmou. Então, a fé, esta fé que Jesus quer encontrar quando Ele voltar, é a fé que realmente se concretiza em obras. Pois a verdadeira fé tem obras do lado. Do contrário, ela é em si morta, completamente morta. E a última palavra, a última resposta que me faz calar, a fé não enferruja. A verdadeira fé não enferruja. Abra sua Bíblia para concluir essa mensagem, 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10. Eu vou mencionar os versículos especiais que revelam que Paulo queria cuidar da fé, para ela não enferrujar. 1 Tessalonicenses 3, dá uma olhadinha no versículo 2. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. A verdadeira fé, ela não enferruja, não enferruja. Paulo fala, Timóteo, vai lá, para quê? Para beneficiar a fé, confirmando e exortando aqueles irmãos. Alguém sabe qual a função do inspetor de qualidade numa empresa? Qual que é, André? Olha, você tem uma linha de montagem, seja lá o que for, o escritório, uma metalúrgica, eu não sei, mas ali tem o produto final. Deus sempre vai fazer um recall, ou seja, Ele vai mandar você voltar a Ele, ou através de um líder, ou através de um mais experiente que você, ou através de um Timóteo que vai lá. Como é que está o estado da sua fé? Bom, eu vou te dar uma lapidada aqui, vou te dar uma exortada lá, vou trocar essa pecinha, colar. É o que Deus fala para dizer a nós que a fé não enferruja. Por isso que você vai passear um pouquinho mais em 1 Tessalonicenses e vai ler ou acompanhar o verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador nos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Irmãos, domingo retrasado o André deu notícias maravilhosas, com muita emoção, do trabalho dele e do seu Gilson no outlet lá em Fortaleza, as vendas e tudo mais. E ele deve ter os critérios de avaliação para perceber, foi bem sucedida a empreitada ou não foi bem sucedida. Mas quando vê que foi bem sucedida por índices disso e daquilo, ele deve ter, como o idealizador de tudo, ficado feliz, grato, motivado a seguir em frente. Mas se no dia da inauguração caísse uma parede, uma loja não abriu porque pegou fogo, não é? A Calvin Klein não vendeu uma peça, a Tramontina enferrujou o aço inoxidável. Já imaginou? Ele chegaria aqui no domingo, seu Gilson chorando, acabou, não faço mais nada.
Deus quer que a gente entenda que a nossa fé é de aço inoxidável, ela não enferruja jamais. E Deus manda pessoas, circunstâncias para investigar qual é o estado da sua fé. Desde o primeiro momento em que ela se manifestou e foi verbalizada, como ela vai agora. Irmãos, eu gosto muito de um cântico, é cântico jurássico, mas ele tem uma verdade que eu não posso desprezar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. Quem tem fé tem um fundamento tão sólido, que ele acredita que o invisível se tornará visível. E que aquilo que eu espero, que não é concreto e palpável, um dia se tornará palpável. Duas versões, uma diz fé é fundamento. A outra, que é atualizada, diz fé é certeza, fé é convicção. Por isso, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra. Essa fé que move montanhas, que não anda sozinha, que não foge à luta, que não vive sem testes, que não enferruja, que se concretiza através das obras. Eu vou encerrar contando uma historinha. Todo mundo aqui já assistiu o desenho do Marinheiro Popeye? Já. O Marinheiro Popeye, ele ficava meio contemplativo, ele ficava assim meio que na complacência, meio que sem mobilidade nenhuma. E o Brutus aparecia, marinheiro, valente, barbicha, violento, e ele era gamado na Olívia Palito. Coitadinho do Popeye, não fazia nada, via toda a cena passivamente. Chegava numa hora que o marinheiro Popeye dizia, não aguento mais. E ele saía da complacência, abria uma lata de espinafre, bebia de uma só vez e saía dali e dava um chacoalhão, um safanão no Brutus e salvava a Olívia Palito. Eu acho que nós somos iguaizinhos o marinheiro Popeye. Tem hora que nós estamos na complacência, sem mobilidade, sem ação, e o Brutus, o Satanás, faz tripudia, zomba, ri da gente, e Deus tem que nos dar vamos dizer, um chacoalhão para nos tirar da complacência e nos falar, Espírito Santo, não o espinafre, mas me revista de força e de poder, para que eu tome alguma atitude. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé, semelhante fé na terra, que a minha resposta e a sua sejam a mesma. Sim, Senhor, entre nós, em nome de Jesus. Amém.